Olá, a paz do Senhor para todos. Estamos hoje aqui para iniciarmos mais uma conversa sobre as Escrituras Sagradas, a supremacia das Escrituras, inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Nós vamos conversar um pouco com você sobre estes temas que são, diria, de importância para a comunidade cristã de um modo geral. Não é? Então, logo, esta relevância da palavra nos leva também a nos aplicarmos ao estudo dela. Não é? E hoje nós vamos estar trabalhando um pouco aqui sobre esse tema que digo e que reputo muito importante para nós. Nós vamos falar hoje sobre a inerrância da Bíblia. E é sempre importante que você tenha a sua lição ao lado para a gente estar comentando sobre esta. Tá? O texto áudio desta lição está no livro de Mateus, do Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 5, versículo de número 18, cujo texto é esta expressão: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ok? A verdade prática vai nos informar que a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum denomina-se inerrância das Escrituras. Por isso podemos confiar em sua mensagem, que é incorruptível. Dito isto, é preciso observar que o escritor desta lição deu ênfase a alguns aspectos da análise sagrada dos textos. O pastor Douglas Batista, que é o comentarista do trimestre, ele é pastor que dirige a igreja de Missão, né? Assembleia de Deus de Missão, se a memória não me engana, mas é isso mesmo, Assembleia de Deus de Missão. Ele é o pastor líder aí da Assembleia de Deus de Missão, e que faz parte, né, do Conselho de Educação da CGADB. Tá? Então, o pastor tem um respaldo para tratar do assunto que o espaço lhe foi confiado e falar da inerrância da Bíblia. Tá? É interessante que a gente observe uma pequena chamada que ele traz como verdade prática aqui. Tá? Lembrando que esta doutrina da inerrância das Sagradas Escrituras. E no contexto todo da lição, o pastor vai estar tratando de doutrina. Tá? A doutrina da inerrância, a doutrina da supremacia das Escrituras, que coloca assim um pouco fora os costumes, e aqui vamos aplicar a questão doutrinária. Pois bem, dito isto, quero provocar a sua atenção para o texto base que o escritor provoca. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 17 ao 21, e depois a carta anônima aos Hebreus, que está no capítulo 10, versículos de 15 a 17. Então, é importante lembrar que esta aula ela vai nos informar que a Bíblia ela é isenta de qualquer tipo de erro. Tá? É a primeira análise que vamos trabalhar aqui.
A Bíblia isenta de qualquer tipo de erro. Tá? Isso é importante para nós lembrarmos. Em segundo lugar, essa lição também nos ajuda a explicar que o Espírito Santo manteve a revelação divina incorruptível. Em outras palavras, não houve nenhuma interferência externa em relação às suas originalidades. Tá? Então, o Espírito Santo mantém essa escritura incorruptível. Em terceiro lugar, essa lição também vai constatar que a Bíblia é a verdade de Deus. Então, esses três aspectos a ser analisados aqui será de relevância para todos nós. Mas eu queria iniciar um detalhe mais apurado em lembrar que o termo inerrância precisa ser compreendido. Tá? E esse conceito ele parte da doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Sendo assim, isso significa que ela é verdadeira. Tá? Por não conter erros, ela é verdadeira. Pois bem, sendo assim, esse significado de verdade podemos levar o entendimento de que as Escrituras é isenta de erro no aspecto doutrinário, espiritual, histórico, cultural, científico e todos os demais temas. Ou seja, ela repassa ou perpassa ou ela é, né, um compêndio de verdades que não se altera, que não muda com o passar do tempo. Ela permanece exatamente na sua originalidade. Tá? Então a Bíblia ela é a perfeita palavra. Os argumentos são irrefutáveis. Deus não pode errar. Como a Bíblia é divinamente inspirada, ela não pode conter erros. Né? Sendo assim, ela não pode conter erros. Então a inerrância, a infalibilidade, a inspiração estão entrelaçadas nesse sentido. E se você observar a nossa declaração de fé, e a fé que nós professamos, ela nos assegura de que a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade. A inerrante, infalível, completa, inspirada palavra de Deus. Ela é a nossa fonte de autoridade. Agora, é bom lembrarmos de que toda a nossa confissão ou profissão de fé, ela está baseada, a confissão está baseada nos textos bíblicos. Esse é o de Salmos, número 19, versículo 7, e também João 10 e 35. Tá? Então falamos aqui em relação à inerrância bíblica. Ela não tem erro, ela perpassa todas essas condições, essas questões que estamos aqui a analisar. Um dos outros aspectos que nós devemos observar nesse contexto, por falar de inerrância, é observar o significado dos termos que a Bíblia traz, que a Bíblia apresenta. A inerrância, ela vai tratar de um conceito estritamente relacionado, né? Mas é um termo mais recente. Tá? Traz a conotação de que a Bíblia não contém nenhum erro de ação, ou seja, erros materiais, nem contradição interna, ou seja, erros formais. Tá? Então, logo,
o conceito de infalibilidade volta-se ao conhecimento pessoal de alguém que tenha Deus. A inerrância vai ocupar, né, de forma mais específica, como a ideia da transmissão precisa dos detalhes da revelação. É isso que ocorre aqui. Embora muita composição teológica, os dois termos sejam usados de forma de intercâmbio um em relação ao outro, né? Mas que a infalibilidade é um termo mais abrangente. Quem crê numa Bíblia inerrante também crê numa Bíblia infalível. Tá? Eu tenho chamado a atenção e tenho posicionado os cuidados em relação não a algumas críticas, né? Mas em relação a algumas traduções. Tá? As traduções, as mais recentes, têm inferido alguns princípios. Tá? Ela não vai interferir na inerrância, porque é tradução, ela não está indo na sua originalidade. Digo isso porque hoje tem Bíblias de várias medidas, de vários segmentos. Né? E essas traduções segmentadas, que se refere, ela traz o entendimento de adequação, né, à condição cultural, à condição social, né, à condição intelectual e também, né, à disposição cultural de determinado grupo, de determinado segmento. Fato é que se modificam muitos termos que não são, não são termos sinônimos, mas termos que adequam ao prazer de quem reescreve ou transcreve a Bíblia para determinado segmento, e isso vai se distanciando da inspiração, da originalidade. Tá? É verdade que existem já aí alguns teólogos que têm uma tendência de reformar as Escrituras, né? De fazer uma reforma na Bíblia, e isto eu tenho como uma ação perigosa. Tá? Perigosa pelo encaminhamento que isso pode levar. Né? Pode levar as traduções de João Ferreira de Almeida a algo totalmente vilipendiado. Tá? Eu acho que se João Ferreira de Almeida hoje estivesse, ele estaria tomado de uma tristeza profunda por ver o seu trabalho sendo bastante transformado aí numa coxinha de retalho, né? E tudo traz um pouquinho, se coloca aqui ao prazer de quem escreve, do segmento para quem se escreve. Tá? Então, é fato, a Bíblia é inerrante. Jesus vai tratar isso num aspecto muito interessante aqui, porque quando nós lemos o texto áureo, é Jesus quem está dizendo que o céu vai passar, a terra vai passar, mas nenhuma grafia passará. Então, Jesus considera até a grafia que veio em um momento posterior escrita. Né? Diria por quê? Porque nós precisamos conhecer a ação dos maçoretas, né? Uma língua que praticamente morta, mas que esses homens se dedicaram a provocar nessa língua uma compreensão mais próxima. Tá? E aí veio os sinais maçoretas. Né? Então, os chevais vão aparecendo aí na língua hebraica, e que esses sinais de som, que aí Jesus observa muito bem, quando chamam de Jota e de Tio,
que não vai passar nenhuma dessas hierarquias que se chamou a atenção por Jesus quando estava a analisar os escritos de sua época, não vai passar. Isso reafirmando, né, tanto a inspiração quanto a inerrância, né, que a palavra tem. Então, é importante observar esses aspectos aqui dos sinais que ele vai se colocar aqui. É importante lembrar aqui que Jesus, como os judeus da época do Antigo Testamento, criam que a fidedigna das Escrituras, ou a fidelidade das Escrituras, não abrangia apenas seus ensinamentos, mas o ensinamento mais importante, mas também era os mais era o que tem mais significado, era algo que estava diretamente ligado à vida também cotidiana, né? Essa perspectiva foi reiterada pelo apóstolo Paulo, lá em Atos 24:14. Ele vai tratar isso. Assim, a perspectiva que as autoridades observavam as Escrituras, a autoridade que Jesus tinha, que também passou a observar, vai apoiar a crença em tudo que está escrito, tá? Em tudo que está colocado nas Escrituras. Então, reafirma isso. Tá? Então, espera-se que daqueles que chamam Jesus de Senhor, aceitem seus ensinamentos, que tenham as Escrituras em alta conta, como Jesus as tinha. Tá? Então, Jesus, ele dedicou-se na missão de confirmar as Escrituras, e confirmar de forma, inclusive, gramatical. Né? Ele fala lá no Jó antigo, ele está se referindo à Escritura de uma forma geral. Então, gente, essa lição é importante, tem muita coisa aqui a se discutir, mas estaremos lá, na escola dominical, discutindo tal evento. Ok? Que Deus em Cristo nos abençoe, nos guarde, e nós vamos seguindo por aqui, trabalhando as Escrituras.